Vamos conversar agora sobre hérnia de disco. É uma nova técnica para o tratamento de hérnia de disco e outros problemas de coluna. É uma cirurgia minimamente invasiva. Nós vamos entender isso tudo conversando com o Dr. Rodrigo Junqueira Nicolau, cirurgião. Ele vai falar com a gente agora, Dr. Rodrigo Junqueira Nicolau, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia aos ouvintes da Rádio Globo. Olha, a hérnia de disco é um problema, né? Uma dor impressionante. As pessoas que sofrem de hérnia de disco reclamam muito e tem medo do tratamento, tem medo. Cirurgia na coluna é sempre complicada, a gente fica temeroso. E eu fiquei sabendo que a hérnia de disco pode ser tratada através de uma cirurgia simples, por isso nós convidamos o senhor para explicar isso. É verdade que pode tratar com uma cirurgia simples a hérnia de disco, doutor? A cirurgia de coluna, ela está buscando cada vez ser mais minimamente invasiva. O que é isso? É fazer o mesmo objetivo da cirurgia tradicional, mas de uma forma que o paciente se recupere mais rápido. E seja uma cirurgia através de métodos, de câmeras, que consiga resolver o mesmo problema da cirurgia tradicional, mas de uma forma mais rápida e melhor recuperação para o paciente. Isso aí. Agora, quando se fala em operar a coluna, né, a gente fica apavorado, fica assustado. A gente pode afirmar que essa cirurgia, né, é a mais segura, doutor? As técnicas minimamente invasivas, né, essa que nós utilizamos agora, são técnicas que nós utilizamos alguns equipamentos de alta tecnologia, que isso permite uma melhor visualização de todas as estruturas que estão doentes ali. Então a gente consegue lá retirar a hérnia de disco utilizando uma câmera, uma microcâmera, e dessa forma a gente consegue ver melhor as estruturas. Sim. Com isso, como o acesso é menor, né, não tem que fazer aquele corte grande nas costas, nada disso, a recuperação acaba sendo mais rápida e o índice de complicação acaba sendo um pouco menor, porque diminui a necessidade de transfusão, diminui a necessidade de UTI, então isso acaba trazendo uma melhora significativa para o paciente. Agora, eu escutei falar, doutor, estou aqui conversando com o doutor Rodrigo Junqueira Nicolau. Doutor Rodrigo é cirurgião, é diretor do Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas e ele está nos falando dessa técnica para o tratamento da hérnia de disco. Eu escutei falar que com esse tipo de cirurgia é possível que o paciente tenha alta no mesmo dia e vai para casa já andando. Como é que pode isso, doutor? É verdade. Existe uma dessas técnicas chamada a técnica endoscópica, né, da hérnia de disco, onde é possível realizar essa cirurgia através de uma anestesia local, com sedação, é claro, mas com anestesia local. Então, durante o procedimento, a gente pode ir conversando com o paciente, pedindo para ele mexer a perna, onde está doendo, essa coisa toda. E logo após a cirurgia, então, a gente aguarda alguns momentos, mas em alguns casos o paciente pode ir para casa até no mesmo dia. As outras cirurgias ainda minimamente invasivas, mas que são um pouquinho maiores do que essa, a maior parte dos pacientes acaba indo embora no outro dia. Mas em alguns casos também é possível que o paciente receba alta no mesmo dia do procedimento. Olha aí, tá vendo? A gente fica sempre preocupado, achando que vai ser, e sair do hospital andando depois de operar a coluna é uma coisa impressionante, né? E, doutor, essa cirurgia minimamente invasiva, ela já está sendo feita pelo SUS, pelos planos de saúde no Brasil, não? Não, ela está sendo, cada vez mais está dando mais espaço, né? Claro que ainda é um início, então existem alguns convênios ainda que acabam criando certos empecilhos, mas com cuidado, conforme a gente vai discutindo os casos com os auditores médicos, os convênios, explicando os benefícios, até o próprio paciente fazendo isso, né, acaba tendo a liberação para a cirurgia. Em alguns hospitais públicos também, ela já está sendo realizada também. Tá vendo? Então é importante você, ao conversar com o seu médico, saber da possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia mais rápida e o paciente pode até no dia seguinte, no mesmo dia ou no dia seguinte já ir para casa, ainda sai andando, né? E isso reflete em menos tempo de internação, menos despesa hospitalar também. Também é bom para o plano de saúde, né? E é bom para o SUS. Então, uma vez feita essa cirurgia, doutor, o paciente fica livre da hérnia de disco para sempre ou ela pode voltar?
Então, Alexandre, o que acontece é o seguinte, a hérnia de disco, ela é uma doença que a gente chama degenerativa. Acontece um problema dentro do disco, Sim. que é como se fosse uma almofadinha que fica entre os ossos da coluna. E aí essa almofadinha, ela acaba indo para trás e vai comprimir o nervo. O que nós fazemos na cirurgia, quando não melhora com tratamento conservador, a gente vai lá, retira essa parte que está tocando no nervo, mas ainda a medicina não conseguiu criar um método de tratamento para que o disco pare de ter essa degeneração. Quer dizer, mesmo a gente indo lá, descomprimindo e tirando a pressão do nervo, a dor alivia, mas aí é importante que as pessoas façam algumas medidas para evitar um pouco que a doença volte a acontecer, Exatamente. Como perder peso, fazer uma boa reabilitação, fortalecer a barriga, as costas, mesmo depois da cirurgia. Então existe uma taxa mais ou menos aí, entre 10% a 20% que pode haver a recidiva da hérnia de disco. Então a hérnia pode voltar. Mas é importante nesses casos também, Alexandre, que como a incisão, o tamanho da cirurgia ela é muito pequena, ela causa menos lesão aos tecidos que não estão doentes, quer dizer, a musculatura, aos ossos, Entendi. Tudo isso é preservado. E estando preservado, a pessoa consegue se reabilitar um pouco melhor. E dessa forma ela pode voltar mais rapidamente à sua vida diária e evita também que mais rapidamente outros níveis ou a doença possa voltar novamente. Então é muito importante a questão da reabilitação depois da cirurgia e é importante o fato da cirurgia minimamente invasiva acabar machucando menos o que não está doente. Isso aí, bacana, olha, parabéns, hein, doutor? Eu gostei muito de saber essa novidade aí e de contar para os ouvintes da Rádio Globo, né? Que agora a hérnia de disco pode ser tratada com essa nova técnica de cirurgia minimamente invasiva. Muito obrigado pela participação, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui no programa e obrigado pelas informações, doutor Rodrigo Junqueira Nicolau. Bom dia. Muito obrigado, Alexandre, também pela oportunidade. Essa oportunidade de informar as pessoas sobre as cirurgias da coluna. Lembrar que hoje em dia é muito importante que o paciente deixe de ser paciente e busque cada vez mais informações para poder decidir junto com o médico a melhor opção no seu caso. Tá bom? Então, obrigado pela oportunidade. E agora você que tem problema na coluna já sabe aí dessa novidade e pode conversar.